Olá, que bom ter você aqui conosco. Eu sou Daniel Ferreira, pastor sênior da Igreja Morada, e agora você vai ficar com uma mensagem que vai abençoar muito a sua vida. E durante essa mensagem, por favor, dê o seu like, comente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com pessoas que você ama. Que Deus possa abençoar a sua vida. Por favor, abra a sua Bíblia em Eclesiastes, de número 11, versos 4. Eu amo a Jesus. Alguém aqui ama Jesus? Eclesiastes, de número 11, versos 4. Por favor, luz para os irmãos. Luz na nave da igreja. Eclesiastes número 11, versos 4. A Rita gosta. Quem achou, diga: encontrei. Eu vou ler na versão da linguagem de hoje, tá bom? Eu sei que a grande maioria da igreja tem NVI. É uma das versões que da Lili e eu sempre pedimos para que vocês comprem. Mas eu vou ler esse texto base de hoje na linguagem de hoje, NTLH. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Repita comigo, por favor. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Gente, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. Você pode fechar sua Bíblia, por favor? E o tema dessa série serão 4 ministrações. Hoje é a parte 1. É comece. Fala aí para 3 pessoas pertinho de ti. Comece. Aponta o dedo assim para quem está assim, umas 2 filas de distância. Olha assim para ele assim: ei, é com você, comece. Meus amores, fica comigo aqui agora. Comece fala de não perder mais tempo. Essa série Comece fala de não procrastinar mais nada na nossa vida. Comece fala de tirar todos os projetos, sonhos, vontades, de onde quer que eles estejam, e começar. Comece falar de não ficar mais esperando por ninguém, nem por nada, para começarmos a fazermos o que nós sabemos que temos que fazer, para que 2023, de fato, seja o ano do crescimento sobrenatural. Agora, pensa comigo. Eu posso começar algo quando o meu passado ainda me prende? Sim ou não? O que é que vocês acham? Eu posso começar algo quando coisas do passado estão me prendendo? Sim ou não? Então hoje, na parte 1 dessa nova série, eu quero ministrar para você sobre comece livrando-se do peso do passado. Então fale isso para 2 pessoas. Comece livrando-se do peso do passado. Vamos para Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 vai ser projetado nos nossos telões. Diz assim:
Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Gente, eu quero começar levando vocês. Fica comigo aqui, por favor. Deixa o pessoal da técnica trabalhar e fica comigo, tá? Não deixa nada distrair você. Combinado? Eu quero começar levando você a imaginar a situação e o estado emocional desses pescadores. Nós acabamos de ler um texto onde Jesus está pregando à beira do lago. Eu tive a oportunidade de ir nesse lago, que de fato, em algumas versões da Bíblia, nós encontramos mar e não lago, porque ele é extremamente grande em sua dimensão e profundidade. Então Jesus, ele está ali na praia desse lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia. Então, para que ele pudesse ter êxito na pregação da sua mensagem, ele escolhe o barco de Simão Pedro, pede para que Simão afastasse da praia, e de lá ele ensinava as pessoas, ministrava as pessoas. Depois ele ora, despede a multidão e chama Pedro para ir pescar. E nesse momento de pesca, Pedro fala algo para Jesus, e aqui nós temos conhecimento que Pedro fala que na noite anterior ele não pegou nada de peixes. Então eu quero que você entre comigo na história para tentar imaginar o estado emocional desses pescadores. Homens que eram experientes na pesca, acostumados com a pescaria. Sabiam tudo de pescaria. Eles sabiam o lugar certo para pescar. Eles tinham os materiais necessários. Eles conheciam o melhor horário. Eles tinham o melhor barco, as melhores redes. Eram pescadores profissionais, até porque viviam disso. Esse era o trabalho de Pedro e desses homens que estavam com ele. Mas apesar de tudo isso, nós temos entendimento e conhecimento pelo texto sagrado que a noite anterior, a noite de pescaria, ela foi um fracasso. Eles lançaram redes durante toda a madrugada, gente. Durante toda a noite, toda a madrugada, e não pegaram nada. E pela manhã estão aqui lavando as redes, estão na praia, quando Jesus se encontra com esses homens. Para usar o barco de Simão Pedro como púlpito. Pensa sobre isso. Como púlpito para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. E aí então, depois de terminar a pregação,
Jesus fala para Pedro, e eu quero falar com minhas próprias palavras. Jesus olha para Pedro, quem está comigo? Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, o que na tua vida começou como um fracasso, vai terminar como uma grande vitória. É isso que eu quero pregar para vocês durante essas 4 semanas. Da Lili e eu vamos ministrar para vocês. Essa série começa. E aquilo que na tua vida começou como derrota, como fracasso, como problemas, como dúvidas, em 2023 eu quero dizer para você, pelo poder da palavra, e se você vier comigo, eu digo isso desde o culto da virada, se vocês vierem comigo e com Dalila, vocês vão terminar 2023 como o melhor ano da tua vida até então. Porque eu creio no que eu prego, eu creio no poder da palavra de Deus. Se você já viveu algum ano bom na tua vida, você ainda não experimentou o que você vai experimentar. Você não entendeu, eu vou repetir. Se você já vivenciou algo bom, extraordinário na tua vida, você ainda não entendeu o que você vai experimentar nesse ano. Então, mais uma vez, eu quero declarar sobre a tua vida o que Jesus declara para Pedro naquela manhã. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, o que começou como fracasso vai terminar como grande vitória. Eu libero isso sobre a tua vida hoje, nessa tarde de domingo. O que começou como fracasso, o que começou como derrota, o que começou como tristeza, vai terminar como grande vitória. Essa é a palavra de Deus liberada sobre você. Quantos recebem isso essa noite? Se alguém recebe, eu te dou 10 segundos para você se manifestar. É 1, é 2, Deus vai te dar a vitória. Fala para alguém pertinho de você, diga assim: o que começou como fracasso vai terminar como vitória. Mas o que é fracasso? Quem está comigo? Fracassar é ter um alvo, é ter um objetivo e não conseguir alcançá-lo. Levanta a cabeça, fica comigo, por favor. Não fica mexendo no que está na tua mão. Isso desconcentra você. Fracasso é alguém que deu o seu máximo, o seu melhor para alcançar algo, para alcançar o seu objetivo, mas não conseguiu alcançá-lo. Gente, o fracasso, as derrotas, as decepções na vida, se nós não soubermos administrá-las bem, elas podem virar traumas e nos prender como um peso lá no nosso passado, lá no fracasso, lá na derrota, lá na decepção. Eu tenho entendido isso. Da Lili e eu recebemos constantemente pessoas no gabinete para fazermos aconselhamento, em que situações adversas, situações de decepção, situações de fracasso, há anos atrás, as prendem lá. Todos nós, o que é que eu disse, gente? Todos nós, em algum momento, em alguns, no plural, momentos da vida, passamos por situações adversas. Nós não ganhamos todos os dias, sim ou não? Então nós temos que saber administrar muito bem isso. Você e eu temos que saber administrar os fracassos da vida. Porque se nós não soubermos administrar os fracassos da nossa vida, isso pode se tornar um trauma. Se tornar o quê, gente? Então diga comigo: se eu não souber administrar muito bem os fracassos da vida, isso pode se tornar um trauma e me prender no passado. Quem está entendendo? E o que é um trauma? O trauma é uma resposta do meu emocional por conta de feridas na minha memória. Ou seja, são situações tão fortes para mim, que deixou marcas
na minha alma. E por conta desse episódio, ou desses episódios que deixaram marcas na minha alma, a pessoa, ela pode vir a sentir emoções negativas por consequência desse fato, desse episódio desgastante, triste, decepcionante que ela vivenciou. Eu vou destacar algumas consequências psicológicas que podem surgir na vida de uma pessoa que passou por um trauma. Uma das consequências é o transtorno de estresse pós-traumático. Diga, transtorno de estresse pós-traumático. É um nome dado pela própria psicologia. E o que é esse transtorno, pastor? É quando uma pessoa, ao se recordar do fato que ela viveu, ou logo após esse fato, desperta nessa pessoa sensações desagradáveis. Em alguns casos a pessoa fica até com medo de reviver algo semelhante ao que ela viveu. Então ela fica presa naquele passado. Uma outra consequência dos traumas é a ansiedade. Hoje nós vivemos em um mundo globalizado, capitalista, pelo menos. Não vou entrar nesse mérito não, saí já de lá, fechei essa porta, vim para cá. Mas nunca se teve tantas pessoas com crises de ansiedade. Uma outra consequência do trauma é o pânico, a depressão. Então essas são algumas consequências que podem surgir após um trauma. E quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo isso, por isso que eu estou te explicando sobre traumas. Quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo isso. Eu vejo que Pedro ficou com um trauma. E o que me dá base para falar disso é o versículo 4. Veja aí nos telões o versículo 4, por favor, em diante. O 4 e o 5, olha só. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Simão é Pedro: vá para onde as águas são mais o que, igreja? Mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Então Jesus, ele fala isso para Pedro, para os pescadores que estão com Pedro. E aí no versículo 5, olha a resposta que Pedro dá para Jesus. Simão respondeu: Senhor, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Então olha só, Pedro, ele estava com medo. Uma das consequências do trauma é o medo de fracassar novamente. É o medo de errar novamente. É o medo de passar pela mesma situação traumática, decepcionante, marcante, novamente. Então Pedro, quando ele fala para Jesus, você pode ler através dessas palavras de Pedro várias situações, vários episódios na alma de Pedro. E um desses episódios que nós podemos ler na alma de Pedro é o medo de fracassar novamente. Ele fala: Senhor, por favor, pede qualquer coisa menos isso. Eu passei a noite pescando, o Senhor está pedindo para eu jogar a rede de novo. E se não der certo de novo? E se eu fracassar de novo? Eu não suportarei passar por outro momento como esse. Ora, Pedro vivia da pescaria, sustentava a sua família da pescaria. Ele não sabia o que diria para a sua família, para a sua esposa, ao chegar em casa naquela manhã. Ele não sabia como ia fazer para pagar as suas contas naquela semana. Afinal, ele não teve êxito no seu trabalho. Então seria muito pesado ele pescar novamente e fracassar de novo. Então o trauma gera medo em nós, e nós evitamos dar um passo novamente em direção àquilo que nós sabemos até que Deus tem para nós, mas porque já tentamos outras vezes e não deu certo, e aí nós recuamos. Nós temos medo de começar, nós temos medo de recomeçar, nós temos medo de ir avante. Por quê? Porque uma vez eu fiz, deu errado, eu tenho medo que dê errado novamente. Então comece
nessa parte 1 fala sobre isso. De pessoas que estão me ouvindo pela internet, essa multidão que está comigo aqui presencialmente nessa noite de domingo, que Deus tem projetos para a tua vida, mas por conta de situações adversas na tua história, você está preso lá. Mas Deus quer que você comece, Deus quer que você tenha um ano extraordinário, um ano de muito crescimento, mas por feridas, por traumas do teu passado, você tem receio de dar esse passo. Quem está comigo? Deus está curando pessoas aqui nessa noite. Você vai viver o melhor ano da tua vida. Então Pedro, ele fala isso para Jesus. E aí eu vou lá para Tiago, não está no telão. Eu vou lá para Tiago. E a Bíblia diz que quando eu confesso, eu sou curado. Eu sou o quê? Então Pedro estava confessando a fraqueza dele. Ele estava dizendo para Jesus: eu tenho medo de fracassar novamente. Ei, olha para mim aqui nessa noite. Quem está comigo? Então fala para Jesus os teus medos nessa noite, porque hoje Ele vai te curar, para você viver o extraordinário, para você viver o melhor da tua vida. Fala para Ele: Deus, eu tenho medo de errar novamente, eu tenho medo de me decepcionar novamente, eu tenho medo que não dê certo novamente, mas eu vou começar. Só quem vai começar? Tem alguém aqui que vai começar? Mesmo com medo, você vai começar. Quem não vai parar? Quem vai viver o ano do crescimento sobrenatural? Só quem vai começar. Joga a mão para o céu, vai. Eu te dou 5 segundos para você se manifestar. Diga. Diga, eu vou começar. Abra as mãozinhas, fecha os olhos, fala para Deus: quais são os teus medos? Jesus ouviu de Pedro e agora Ele quer ouvir de você. Porque Ele está te curando agora. Isso não vai mais te prender no passado. Isso não vai impedir mais que você avance. Fala para Ele. Fala para Ele quais são os teus medos, os teus receios, os teus traumas. E fala: Senhor, me cura disso, porque eu estou decidido a viver o melhor ano da minha vida. 2023 vai ser o melhor ano da minha vida. Só quem está tomando posse da cura começa a glorificar. Quem está tomando posse da cura, quem está decidido que vai começar aí, vai. Só quem vai estar decidido. Só quem está decidido. Só quem está decidido. Tem alguém decidido aqui a passar por cima do passado e começar? Você acha que Pedro não ficou com medo de jogar as redes e quando puxar não vi nada? Mas ele tinha uma palavra. E essa igreja tem uma palavra. Esse é o ano do crescimento sobrenatural. Então comece. Só quem vai começar faz alguma coisa. Diga. Cura, Senhor. Cura-me. Diga para Ele. Estava com medo de fracassar novamente. Traumas, se eles não forem curados, se eles não forem levados a Cristo, eles podem ser um peso que nos prendem no passado e nos impede de vivermos um crescimento sobrenatural. Gente, tudo isso é muito forte.
Todavia eu vim aqui dizer para você que Jesus quer e tem o poder de mudar a tua história. Assim como ele mudou a vida de Pedro, porque Pedro decidiu passar por cima daquele trauma. Ele decidiu confessar para Jesus as fraquezas dele e dizer: isso não vai me prender mais, isso não vai mais me paralisar. Então, assim como ele mudou a história de Pedro, ele está mudando a vida de pessoas aqui nessa noite. Quem está sendo mudado? Quem está sendo transformado? Quem está sentindo que o Senhor está tirando essa pedra de cima de você, esse peso das tuas costas? Quem está sentindo que Jesus está quebrando essas correntes que te aprisionavam no passado? Você vai voar nesse ano, você vai vivenciar o que você nunca viveu. Tome posse de uma vida extraordinária, tome posse de um crescimento sobrenatural, tome posse da tua cura, da tua cura, da tua cura. Ferida, seja curado agora. Você só vai se lembrar para contar um testemunho, e não mais como peso, e não mais como dor. Seja curado. Diga, cura-me. Certa feita, Jesus disse assim em Mateus capítulo 11: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei alívio. Eu entendo que um dos projetos de Satanás com seus demônios é de ferir as pessoas, é de marcar negativamente a vida das pessoas, é de traumatizar as pessoas, para trazer e gerar ansiedade, medo, pânico, depressão, e amarrar essas pessoas lá no passado, elas pararem de crescer, elas abrirem mão dos seus sonhos, dos projetos de Deus para a vida dela, achando que não existe algo melhor do que aquilo, que elas nasceram para viver aquela vida. Mas, gente, eu vim dizer para vocês que Jesus tem a proposta de aliviar você de todo o peso do teu passado, de curar todas as marcas que foram feitas ao longo da tua história. Jesus tem o poder de mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. O texto que nós lemos ilustra muito bem isto. Então, o que é que nós podemos aprender com essa história de Pedro? O que me chama a atenção na história da pescaria de Pedro é que eles trabalharam a noite inteira sem pescar nada. Eu entendo que eles deram o seu melhor. Eles deram o seu melhor a noite inteira. Eu acredito que eles ficaram até aplicando algum tipo de fé. Quando jogavam as redes e puxavam, não viam nada, eu acredito que eles falaram: não, agora vai dar certo. Não, agora vai vir peixe. Vamos jogar novamente. E foi a noite inteira de um trabalho árduo, onde eles deram o melhor barco, as melhores redes, o melhor lugar para pescar. Tinham ali a melhor equipe, o melhor time, os melhores pescadores. Maria. Mas nós encontramos nessa história uma segunda pescaria. Diga, segunda pescaria. Então, a primeira pescaria foi a noite inteira. Diga, a noite inteira. Diga, a noite inteira. Mas a segunda pescaria foram minutos. Diga, minutos. A pescaria foram poucos minutos, e a Bíblia diz que as redes se encheram.
eu vejo que houveram algumas diferenças entre a primeira e a segunda pescaria. Diga, na primeira pescaria, fracasso. Na segunda pescaria, sucesso. Diante disso, eu quero te mostrar alguns passos para superar o fracasso, os traumas e começar. Eu quero te dar hoje aqui 3 passos de como você superar o fracasso, superar os traumas, você vencer o peso do passado que te prendia e você sair daqui para começar o melhor ano da tua vida. Então anota aí, primeiro passo, está na presença de Jesus. Qual o primeiro passo? Mais uma vez. Terceira vez. Fala isso para 2 pessoas do teu lado, por favor. Gente, olha para mim. Olha para cá, olha para cá. Você vai entender isso. Aguça a tua audição e aumenta a tua atenção. Fica comigo. A diferença entre o fracasso e o sucesso não foi o lago. A diferença entre a primeira e a segunda pescaria não foi o lago, não foram as redes. Na segunda pescaria, que foi sucesso, não havia novas redes. Não foi o barco, não era um outro barco. Não foram os pescadores, não havia um outro time, um segundo time, não mudou os pescadores. Entenda, na segunda e na primeira pescaria era o mesmo lago, o mesmo barco, as mesmas redes, as mesmas pessoas. Então, o que mudou na segunda pescaria para ela ser sucesso? O que é que mudou? Quando a gente olha para toda a história, só uma coisa mudou. Diga, uma coisa. Mais uma vez. Pergunta para mim, o que, pastor? Que na segunda pescaria Jesus estava no barco. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Porque na segunda pescaria Jesus estava no barco. A diferença agora na segunda pescaria é porque Jesus estava com eles. Então pega isso. O segredo do crescimento sobrenatural é uma vida com Jesus. Diz assim, o segredo do crescimento sobrenatural é uma vida com Jesus. Olha para mim. Você pode ter Harvard, você pode ter o melhor time na sua empresa, você pode ter dinheiro, você pode ser muito capacitado, mas somente com Jesus você vai poder ter um ano de crescimento sobrenatural. Alguém está entendendo alguma coisa? Com Harvard você ganha dinheiro, com Harvard você conquista algumas coisas, mas o sobrenatural somente com Jesus. Se alguém entende, pai. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, o segredo é Jesus. Tem algum crente aqui? Qual é o segredo, gente? Qual é o segredo, gente? Na primeira pescaria, pescaram a noite inteira. Não pegaram nada. Fracasso. Tem gente olhando para mim aqui que vem 10 anos pescando e não pegam nada. Todo ano a mesma coisa, não crescem nada, não progridem nada na vida, nos negócios. Você já fez de tudo. Você já foi para cursos, você já se informou com pessoas, você já sentou para perguntar como é que alguém está fazendo, e você vai lá e aplica e não vê mudança. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que o segredo é Jesus no barco. Qual o segredo, gente? O segredo é Jesus no barco.
essa noite é a noite de você chamar Jesus para o teu barco. Qual é a área da tua vida? Quais são atitudes suas? Quais são atitudes minhas, Daniel, que nós estamos fazendo, que está expulsando Jesus do barco? Pegou? Pegou? Questões de caráter, questões de infidelidade, desobediência, inconstância. Então hoje à noite a gente consertar essas coisas, porque quando Jesus está no barco, não tem como fracassar. Não tem como 2023 ser como 2022, 2021, 2020. Vai ser o melhor ano da tua vida. Chama Jesus para o barco. Na primeira pescaria, a noite toda sem pescar nada, fracasso. Na segunda pescaria, tantos peixes eles pegaram que tiveram que pedir ajuda a outros pescadores. Ei, quando nós temos comunhão com Jesus, uma hora os peixes vêm. Não, você não entendeu, gente. Quando nós temos comunhão com Jesus, uma hora os peixes vêm. Uma hora o tempo da honra chega. O crescimento vem. Quando você está com Jesus no barco, uma hora o tempo de cantar chega. E eu vim profetizar que o tempo de cantar chegou. Só quem crê nisso, vai! Diz! Morada do outro lado. Quando você está com Jesus no barco, uma hora os peixes vêm. O tempo da honra chegou. O tempo do crescimento chegou. A diferença entre o fracasso e o sucesso é a presença de Jesus no barco da nossa vida. Fala aí para quem está ao teu lado, diga: a grande diferença é Jesus na nossa vida. Então fala assim com muito respeito. Fala para ele com muito respeito. Pensa sobre isso. O que é que você tem feito que está expulsando Jesus do teu barco? Gente, só Jesus tem o poder de sarar as nossas feridas. Só Jesus tem o poder de mudar a nossa história. Só Jesus tem poder de nos dar forças para recomeçarmos. Quando Jesus está no barco da nossa vida, Ele elimina o fracasso. Pedro disse: Senhor, eu passei a noite inteira, eu estou com medo de fracassar de novo. Ele diz assim: joga a rede, vai dar certo. Quando Ele está no barco, pode começar. Mesmo que há um mês, há um ano, há anos atrás você tenha fracassado nesse projeto que Deus colocou no teu coração e você tem medo de começá-lo novamente. Mas pode começar, porque agora existe uma grande diferença. E não são as pessoas, não é porque você está mais maduro, não é porque você aprendeu com as lições da vida. Essas coisas ajudam, sim ou não? Mas agora é porque Jesus está no barco. Jesus está no barco.
Quando Jesus está no barco, Ele sara as feridas, Ele sara os traumas. Então convide nessa noite Jesus para entrar no barco da tua vida. Convida Ele aí. Manda: Jesus, eu te peço perdão porque eu estava sendo infiel no dízimo, estava sendo infiel na oferta, na primícia, eu estava sendo infiel ao meu cônjuge. Me perdoa, Senhor, porque eu ainda falava um palavrão, porque ainda eu vi uma pornografia. Vai, convida Ele para o teu barco. Convida Ele para o teu barco. E aí Ele vai sarando, Ele vai resolvendo, Ele vai fechando as brechas. Sabe, aquela brecha que estava fazendo o barco afundar, que estava fazendo entrar água, ele vai fechar. Deixa Ele fechar. Convida Ele. Entrega a tua empresa a Jesus. Entrega teu casamento a Jesus. Entrega os teus projetos para Jesus. Diga: Senhor, cansei de fazer a minha vontade e só dar com os burros na água. Eu quero fazer a tua, porque a tua é boa, perfeita e agradável. E eu não saltava a corda. Eu tenho receio desse negócio de vontade de Deus, mas eu entendo que o Senhor sempre tem o melhor. Então entrega para Ele os teus projetos, seu presente, seu futuro. E quando você faz isso, Ele sara o teu passado, Ele resolve o teu passado. Então, primeiro passo: chame Jesus para a tua vida. Segundo passo: obedeça a Jesus. Diga: obedecer a Jesus. Diga: obedeça a Jesus. Qual o primeiro passo? Diga: uma vida com Jesus. Qual o primeiro passo? Qual o segundo passo? Diga: obedeça a Jesus. Fala isso para 3 pessoas: obedeça a Jesus. Quando os pescadores saem para a segunda pescaria, eles não saem mais com um planejamento próprio. Fica comigo. Eles saem agora com o planejamento de Jesus. Esse é o segredo do sucesso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de quem? Diga assim: Deus, está aqui meu projeto, mas se esse não for o teu projeto, eu rasgo ele e quero o teu. É assim, cara. Esse é o segredo do sucesso. Sabe por que todo ano eu oro? Digo: Deus, eu não quero um tema segundo a minha vontade para a igreja. Eu quero que o Senhor diga o que é que o Senhor tem para a morada. E quem está comigo aqui desde que a morada nasceu é ano após ano. Permita-me uma expressão muito simples e popular: é batata. Nunca deu errado. Irmão, 10 anos em um. Depois o ano do superação, a gente vibrou, né, irmão? O teto caiu, a gente teve que superar isso, né? O ano da prosperidade, quitamos tudo isso. Deus é fiel, é ou não é, irmão? E estamos no ano do crescimento financeiro, crescimento sobrenatural. Então, o segundo passo para você sair do fracasso e viver uma vida de sucesso, para você sair dos traumas, para você vencer essas correntes que te aprisionam no passado e começar, é obedeça a Jesus. Os pescadores não saem mais do próprio planejamento, eles saem no planejamento de Jesus. Foi Jesus que disse: puxa a âncora. Eles puxaram a âncora. Rema para as águas profundas. E eles remaram para as águas profundas. Depois ele disse: lancem a âncora. Eles lançam a âncora. Agora lancem as redes. Eles não fazem mais nada. Eles conheciam aquele lago com a palma das mãos deles. Eles sabiam onde era o melhor lugar de pescar. Eles sabiam aonde tinha maré, onde não tinha correnteza. Eles sabiam aonde tinha peixe, onde não tinha. Sabiam, eles conheciam tudo. Mas eles abrem mão das suas vontades, dos seus conhecimentos e dizem: eu quero viver os sonhos de Deus para mim.
E eles não questionam, em hipótese alguma, nenhuma direção de Jesus. Entenda, quando nós obedecemos e seguimos a direção que Jesus nos dá, não tem como dar errado. Não tem como. Com muito amor e carinho, tem alguém comigo aqui? Às vezes as pessoas chegam e sentam com os líderes de lar, com os pastores em treinamento, ou até comigo e Dalila. E essas são as pessoas que podem aconselhar a namorada. Fora isso, irmão, não pega conselho com outras pessoas. Essa é a direção da tua igreja. Se você for por outro caminho, aí quem está capacitado para dar conselhos, líderes de lar, pastores em treinamentos, e Dalila e eu. Aí essas pessoas sentam com um deles, e aí fica lá 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas em gabinete. Aí o cara dá a direção, ele sai de lá e faz tudo diferente. E quer sucesso. Eu tive um gabinete com o Maurício semana passada e com a Fátima. E eu comecei dizendo para ele: meu filho, eu nunca te vi crescer tanto espiritualmente. Você é outra pessoa do Maurício que chegou há anos atrás aqui na igreja. E aí eu conversando com ele, parabenizei. Aí outra coisa que eu já alinhei. E ele saiu daqui: pastor, pode deixar. Pode deixar. Ele tem idade para ser meu irmão mais velho. Mas ele: pastor, pode deixar, vou fazer o que o senhor está dizendo. Porque ele sabe que esse é o caminho do sucesso. Então aqueles pescadores, eles eram experientes. E Jesus era um carpinteiro. Jesus era o quê, irmão? Não, pera ainda, irmão. O barco cheio de pescador, e quem está guiando o barco é um carpinteiro. Obrigado, meu filho. Se você quer crescer, você quer que esse ano seja o ano do crescimento sobrenatural, pega essa chave, gente. Eles obedecem às direções que Jesus estava dando. Agora, vem comigo que eu vou te dar uma revelação importantíssima. A primeira direção que Jesus dá para Pedro era de se afastar da praia. Puxa as âncoras e vamos para águas profundas. Diga: águas profundas. Você sabe por quê, você sabe por que Jesus pede a Pedro para ir para as águas profundas? Porque no raso só se pega peixe pequeno. E esse é o ano do crescimento sobrenatural. No raso ninguém cresce. No raso são coisas medíocres, pequenas. Os grandes peixes, o grande crescimento estão nas águas profundas. O segredo para o crescimento sobrenatural está em viver uma vida de profunda intimidade com Jesus. Não, você não entendeu? Tem alguém aqui, pelo amor de Deus? Tem alguém aqui? Eu estou te dando chave de sucesso. Tem pessoas aqui que estavam com a vida amarrada no passado, nos traumas. O segredo para você vencer o trauma, o segredo para você começar é ir para o mais profundo da presença de Deus. Se alguém está entendendo isso, fala para ele: eu quero viver isso. Quantos querem crescer? Quantos querem começar? Quantos querem avançar? Faz alguma coisa. Gente, Jesus quer que você saia do raso. O que é que eu disse?
Pega no ombro de alguém, diz assim, dá licença, com muito carinho. Deixa eu balançar você, sacode ele aí, sacode ele. Diga assim, Jesus quer que você saia do raso. Não, fala para ele, fala. Não só sacode, fala também. Diga assim, com respeito. Mas Jesus quer que você saia do raso. Vai, sacode ele. Enquanto ele não der um glória, enquanto ele der uma rajada de língua estranha, não para de sacudir ele. Sacode, diga, Jesus quer que você saia do raso e vá para as águas profundas. Viva uma vida de profunda intimidade com o Abba. Sacode ele, enquanto ele não der uma rajada de língua estranha, não para. O segredo de sarar as feridas, de resolver o passado e começar o ano do crescimento é uma vida de profunda intimidade. Não aceite mais uma vida rasa sem profundidade. Não aceite mais. Acorda, dorme, não ora, não lê Bíblia. Não aceite mais isso na sua vida. Não faça isso com você mesmo, com você mesma. Tem alguém me ouvindo aqui? Tem alguém comigo? Posso falar com muito amor para você? A igreja não é um clube. A igreja é um lugar de você ser edificado para colocar em prática. Não tem alguém comigo aqui? Fala para quem está ao teu lado, diga assim, nosso paizão está dizendo que aqui não é um clube para você vir passear, ver os amigos, arranjar um namoradinho. Se bem que quando a gente está no centro da vontade de Deus, é dentro desse lugar que Deus levanta o teu cônjuge. Estou pregando para os jovens agora. Mas quem faz é Deus. Olha para mim. Porque a Bíblia diz que Adão estava carente de uma pessoa. E Deus coloca Adão em um sono profundo. E de uma das costelas ele faz a Eva. Sabe o que significa isso? Adão não precisou fazer nada para Eva vir para ele. Tem gente fazendo demais. Vai orar, vai trabalhar para Jesus, vai estudar, vai fazer faculdade. Que esse lado Jesus resolve por você. Tanta carência é essa? Supra essa carência em Jesus, gente. Supra essa carência em Jesus. Vai para a presença, vai jejuar, vai orar, vai buscar a Deus, vai fazer faculdade, vai ocupar essa mente, pelo amor de Deus. Vai fazer pós-graduação, mestrado, vai ficar rico, vai ser alguém na vida. É uma necessidade de estar beijando na boca de alguém. Cara, não está aqui, mas eu estou na veia e o Espírito Santo manda falar, a gente fala. Fecha parênteses, volta para cá. Quando a gente tem uma vida rasa, até o namorado é peixe pequeno. Aí depois quer gabinete com o pastor e com a pastora. Pastor, o que é que eu faço? Porque aqui na morada ensina a mulher, né? Que eu tenho que me submeter ao meu marido. Mas o chamado dele é isso aqui. Aí para me submeter eu tenho que ficar quase que ralando. Porque você fica no raso só tem peixe pequeno. Aí a mãezona, a pastora dele falou assim, ó, tá solteira? Abre o olho. Casou? Fecha o olho, meu amor, já era. Te vira, dá teus pulos. Quem tá comigo? Deixa eu voltar agora. Quantos querem crescer? Jesus quer que você saia do raso e vá para o mais profundo do sobrenatural de Deus. Então, gente, não aceita mais uma vida rasa. Eu sei o quanto é desafiador, mas coloca como um alvo na tua vida
eu vou ler Bíblia, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Aconteça o que acontecer, eu não vou parar. Eu vou orar todos os dias. Coloca como alvo na tua vida. Vai para o profundo, sai do raso. Porque é na profundidade que nós podemos mergulhar no oceano do Espírito. No raso, você só consegue enxergar o fundo. Esses dias, estava com o Diego, a Aline, minha família, a gente foi na praia. E foram dias de muita chuva. E o mar estava bem agitado. Mas aí, no penúltimo dia que a gente estava lá, ficou tão gostoso, o sol lindo. E aí o mar acalmou. Aí só foi Dalila, eu, Diego e a Aline na praia. Não levamos as crianças com receio de novo, está muito agitado. Aí quando a gente chegou, aquele mar tranquilo, aquelas piscininhas, né, que formam na praia. Aí o Diego, paizão, vou chamar as crianças. Ele foi lá chamar as crianças. Aí a Aline disse assim: agora eu fico tranquila para deixar o Israel aqui. Por quê? Porque ela estava vendo o fundo. No raso você enxerga. Diga assim: no raso eu vejo. Isso parece legal, sim ou não? Mas não é. Porque quem está no raso se guia por vista, e não por uma visão, e não por fé. Por quê? Porque no raso você tem segurança de deixar até o filho beber. No raso a segurança está em você e não em Deus. Então quando Jesus chama Pedro para as águas profundas, ele está dizendo assim, ó: para de confiar em você e começa a confiar em mim. Eu sou a tua segurança. Então, águas profundas também, sair do raso. Águas profundas também fala de parar de caminhar por vista. Gente, não seguir pelos teus olhos, não seguir pelo que os teus olhos estão te mostrando, seguir pelo que Jesus está te falando. Não, fala para o que dá o teu lado, diga assim: a partir de hoje, eu não vou mais me guiar pelo que os meus olhos estão mostrando, mas pelo que Jesus está falando. Os olhos de Pedro diziam fracasso. Os olhos de Pedro lembravam ele do passado, e ele tinha medo de fracassar novamente. Mas Jesus estava dizendo: lança as redes. E ele parou de se guiar pelo que os olhos estavam mostrando e passou a andar pelo que Jesus está falando. Esse ano é o ano de você andar em cima da palavra que Cristo tem liberado para você. Quem tem uma palavra de Deus para a sua vida? Só quem tem, faz alguma. Diz: peça a Ele. Eu quero ser como na mão. Purifica. Diga bem forte: eu não vou me guiar pelo que os meus olhos estão me mostrando, mas pelo que Jesus está me falando. Só quem vai andar assim, faz alguma coisa aí, vai. Jesus está falando hoje. Jesus está falando com pessoas. Eu sei que o teu passado não deu certo, mas não tenha medo, porque agora eu estou contigo no barco. Então, lance as redes. Não pare. Não desista. Comece. É isso que Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite.
Seja bem-vindo à nova série de mensagens. E eu vim dizer para você: Jesus está no barco. Por mais que o teu passado não tenha dado certo, Ele está mudando a tua história hoje. Portanto, não desista. Comece. Lance as redes. Você vai pegar peixe, sim. Vai dar certo, sim. Deixa eu terminar, gente. Terceiro passo. Deixa eu terminar. Qual o primeiro passo? Pode pescar aí nas tuas anotações, por favor. Qual o primeiro passo? Oi? Não entendi. Está na presença de Jesus. Segundo passo. Segundo passo. Obedeça a Jesus. Terceiro passo. Se for preciso, faça mais uma vez. Gente, para vencermos o fracasso, para superarmos os traumas do passado, além de Jesus, eu já ministrei isso nos outros pontos, você precisa de persistência. Diga persistência. Se Pedro não tivesse ido pescar mais uma vez, ele não teria tido sucesso. Ele não teria enfrentado os seus medos de errar novamente. Versículo 5 mais uma vez nos telões. Mas Pedro disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Como eu já expliquei para vocês, Pedro se viu com medo de falhar novamente. Mas não somente o medo, os traumas prendiam Pedro no passado. Pedro era um pescador experiente. E pela experiência dele, ele estava entendendo algo. Permitem uma expressão popular: o mar não estava para peixes. Escuta o que eu vou te falar agora. Quem está comigo? Quem já foi curado do passado? Então pega isso aqui agora. Existem momentos que a vaidade... Eu disse o que, gente? Sou seu pastor, sou seu pai espiritual. Então existem momentos que a vaidade, a soberba, o orgulho, ou simplesmente por não estarmos abertos ao novo, porque nós não temos um coração ensinável. Existem momentos que essas características nos impedem de crescer. Você está comigo? Jesus era carpinteiro, o pescador ali era Pedro. Então quem é que sabia mais de pescaria, Jesus ou Pedro? Na lógica, Pedro. Então, com essa fala, eu vejo mais um episódio na alma, nos sentimentos de Pedro. Passamos a noite inteira pescando. Então Pedro está dizendo o seguinte: o senhor quer me ensinar como fazer? Eu passei a noite pescando. Eu sei como fazer. O pescador aqui sou eu. O senhor é só um carpinteiro. Nós encontramos isso também na fala de Pedro. Por que eu tenho que obedecer um carpinteiro? Se carpinteiro entende de madeira, de marcenaria e não de pescaria. Então pega o que eu vou te falar agora. Gente, a grande dificuldade de algumas pessoas não é começar novas coisas, mas é deixar as antigas. E isso tem duas vertentes: a vertente dos hábitos e a vertente das características. Deixa eu explicar isso aqui melhor para você com alguns exemplos. Exemplo dos hábitos. Existem pessoas me ouvindo que não têm dificuldade. Vou dar um exemplo com alimentação, e aí você pega e vai entender isso na sua vida.
O exemplo dos hábitos. Levanta a cabeça, fica comigo. Tem gente aqui que não tem dificuldade de começar exercícios físicos. A dificuldade está em deixar a alimentação que ele acha gostosa, mas engorda. Então não tem dificuldade de começar algo novo. A dificuldade está em deixar coisas antigas, velhos hábitos. Quem está comigo? Você quer crescer? Quem quer crescer? Exemplo das características. Tem gente aqui me ouvindo que não tem problema em começar algo novo. É reconhecer, o problema é reconhecer que a forma antiga não funciona mais. Entenda uma coisa, o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer, com certeza, o que é que eu disse, gente? Com certeza funcionou muito bem para uma época e para um momento, mas agora não funciona mais. Então, a grande sacada para algumas pessoas aqui hoje não é sobre começar algo novo, mas é sobre deixar hábitos antigos, características velhas. Gente, se essa chave virar na tua vida hoje, você irá experimentar o ano do crescimento sobrenatural. Não tem alguém comigo aqui, gente? Você entendeu o que eu preguei para você agora? Eu falei inglês. Por que você está tão quieto? A chave está virando, é? Então veja novamente o versículo 5. Eu vou encerrar. Mas Pedro disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Diga: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Gente, Pedro, ele se vê em várias situações. O medo de errar novamente, os pesos do passado prendendo ele a começar, impedindo ele de começar. Pedro se vê também diante do seu orgulho, do seu ego. Cara, um carpinteiro me dizendo como pescar. Mas aí, o versículo não para aí. O texto encerra dizendo assim: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele tentou de novo sobre a palavra de Jesus. E porque ele foi obediente à palavra de Jesus, porque ele perseverou, porque ele persistiu, porque ele insistiu, ele saiu dali vitorioso. Escute o que eu vou te falar agora. Se não der certo, peça ajuda de Jesus, mas não desista. Ei, escuta uma coisa, faça de novo. E aí, se não der certo, faça de novo. E se de novo não der certo, faça de novo. Mas se não der certo, faça de novo, até alcançar o crescimento sobrenatural na tua vida. Mas saia daqui decidido: eu não vou desistir, eu sou indesistível. Seja persistente, seja constante. E aí eu quero te lembrar da parábola do juiz Inico. Lucas 18, veja nos telões. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca. Orar como, gente? Melhor, orar como? Orar sempre. Persistência, constância. Orar sempre e nunca. Deu errado? Faz. Deu errado? E aí deu errado? E mais uma vez deu errado? E faz de novo. Cadê a igreja que nunca vai desistir? Ore sempre e nunca desanime. Versículo 2. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens.
E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente, olha só, continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4, observe aí o 4 e o 5. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, o juiz disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com as pessoas, olha o 5, esta viúva está o quê? Olha só, olha só. O cara um ímpio, estava nem aí para ninguém, mas é ele que tinha o poder da caneta. Aí ele fala: mas esta viúva está o quê? Me importunando. Então vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me... Olha o segredo, olha a chave. Não venha mais me importunar. Versículo 6. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem é escolhido de Deus aqui? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Aí ele encerra, ó: continuará fazendo esperar? É uma pergunta. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Escuta. Continua batendo na porta. Insista. Lançou a rede, não pegou peixe? Lança de novo. Insista. Mas tem pessoas aqui que precisam ouvir o que eu vou falar agora. Tem pessoas aqui que estavam presas no passado, mas Deus as curou nessa noite. Então volte a pescar. Quer que eu disse? Volte a pescar. Mas pastor, se der errado, Jesus está no barco. Mas se por acaso der errado, o que você vai fazer? Continue pescando, continue lançando a rede. Volte a pescar. Ei, olha para mim. Volte a pescar, volte a estudar, volte a colocar currículo. Volte para o curso que você abandonou na metade. Volte para a faculdade que você trancou. Volte para o seu marido, para a sua esposa que você deixou. Volte a amar seus filhos. Volte a honrar seus pais. Volte a ler a Bíblia que você começou, mas já parou em fevereiro. Volte a lançar rede. Volte a pescar. Não desista, gente. Ei, comece. Eu vim dizer para você essa noite: comece. Não tenha medo de lançar rede. Comece. Porque quando você insiste, quando você persiste, quando você começa, eu lhes digo, o juiz dos juízes fará justiça e depressa. Só quem crê nisso dá um salto da cadeira e glorifica. Feche seus olhos, vamos cantar e eu volto orando por você. Espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. E você pode também continuar nos acompanhando pelo nosso Instagram, @Igreja Amorada. E se você deseja nos conhecer mais, deseja mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Igreja Amorada, aqui é o seu novo lar.